Se você falou aqui, eu vou complementar, e todos esses cursos, né, de psicologia, atrelado aos cursos de professores, que a gente quer inserir dentro da federação, né, para abrir o leque de oportunidades, porque quando você melhora o jiu-jitsu em todas as academias, e não somente tem uma academia que dá certo ou outra ali, e aí você levanta todo mundo. Então você tem mais praticantes, automaticamente você tem espaços mais cheios, né, academias mais cheias, automaticamente você tem chance de vender para patrocinadores como grandes empresas, né? Coisa que não acontece hoje no jiu-jitsu, não temos grandes empresas investindo dentro do jiu-jitsu. Então, quando você tem uma federação organizada, uma entidade que realmente preza pela imagem, pelo crescimento do jiu-jitsu como um todo, aí sim você levanta todo mundo. E aí existe um resgate também, né? Que quando o mestre João, junto com o tio Hélio, meu avô, meu bisavô Carlos fundaram a federação, era com esse intuito. O intuito era organizar o jiu-jitsu, fazer campeonatos, sim, mas tinham todo um por trás de organização, né, de auxiliar os professores, as academias, para que todos cresçam. Infelizmente, hoje no Brasil, né, se você olhar, a maioria dos professores eles querem uma oportunidade para ir embora daqui. O jiu-jitsu, no jiu-jitsu no Brasil não dá certo, não dá dinheiro. Então, com o auxílio de uma federação organizada, a gente consegue chegar lá. E aí, qual é o cenário que se desenrola hoje? Né? A federação, ela alega que eu não sou filiada. Como que eu não sou filiada? Eu competi na federação a minha vida inteira. Eu sou filiada desde 98. Todos os meus diplomas de faixa preta foram dados pela federação. E para você ser diplomada, você tem que ser filiada. E aí eles, na verdade, me excluíram como filiada. Eles tiraram a minha filiação. A minha filiação, ela estava comprovada no site como professora filiada, além de todos os documentos que eu tenho, e eles simplesmente retiraram o site do ar. Quando eu falei que eu gostaria de me candidatar, né, eles agiram como se fosse, meu Deus, parecia um crime, coisa que deveria ser comum dentro do jiu-jitsu, ter eleições. As entidades, né, elas precisam seguir as leis, seguir o estatuto, e as eleições, elas são muito importantes. Essa concorrência e deixar com que a comunidade do jiu-jitsu escolha, né, o seu presidente, seria algo sensacional e cresceria como um todo, porque a concorrência faz você crescer, faz você correr atrás e entregar mais para as pessoas do jiu-jitsu. Então, nesse cenário, eles alegam isso, que eu não sou afiliado, né, o que é uma grande mentira, e depois que eu falei que eu tinha vontade de me candidatar, eles entraram e mudaram todo o estatuto, né? O que é o estatuto? São as regras da federação. Eles mudaram agora em julho deste ano, né? A gente está em 2023, então mudaram o estatuto, mudando as regras para você se candidatar. Então, agora, para você se candidatar, você tem que estar competindo no mínimo 3 vezes por ano ou trabalhar na federação. Isso com claro intuito de não deixar mais ninguém se candidatar além das pessoas que estão lá. Então, são várias situações controversas que existem, né, e que é importante esclarecer e mostrar isso para as pessoas, o que está acontecendo. Então, você entra no site, você tem um site totalmente arcaico, onde não tem as informações, você não consegue fazer um pagamento online, não existe transparência financeira, não existe nada ali para você entender quem são as pessoas que gerem aquilo ali, sabe? Isso é algo que deveria ser público. Se você olhar as outras entidades de outros esportes, vê no surf, vê no triatlon, você vai ver que lá você vai encontrar o estatuto, você vai encontrar os balanços financeiros, você vai ter uma transparência para que grandes empresas possam patrocinar essas federações. E por que será que isso não acontece no jiu-jitsu? Porque carece de estar de acordo, né, em conformidade com as leis que regem o esporte, com a Lei Pelé. Então tem muitas questões aí que devem ser apuradas, principalmente agora saiu recentemente uma matéria no Jornal Globo que o Vanderlei Rebelo, que estava na ata, né, como presidente do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação, numa eleição que aconteceu no dia 31 de dezembro de 2019, na qual a atual presidente tomou posse, onde não tem assinatura do meu avô Robson, que era o presidente antes de 2019, e o Vanderlei, ele ali nessa eleição, que a gente
não sabe se aconteceu, se não aconteceu, enfim, porque é, tem que esclarecer isso, porque ele falou que ele nunca soube disso, que ele não assinou nada, que ele não autorizou que o nome dele fosse lá, que ele nem conhece a atual presidente, e ele mandou uma notificação falando para tirar o nome dele de lá, que ele não queria o nome dele envolvido nisso. Então são vários fatores aí que a gente tem que prestar muita atenção, né? Como é que pode uma eleição dentro do dia 31 de dezembro de 2019, com pessoas que assinam uma ata que as pessoas nem estavam presentes, ou outras que têm o nome ali, mas que não assinaram, fica bem complicado e ter na presidência uma presidente que nunca sequer praticou o jiu-jitsu e nunca foi federada, filiada. Então, assim, são diversas situações que estão no ar aí. E eu busco, na verdade, uma organização e uma eleição, não quero tomar de ninguém nada, mas eu quero realmente ter o direito de me candidatar. E isso no jiu-jitsu não é comum, acho que nessa geração agora ninguém nunca ouviu falar sobre eleições, né? Porque é muito comum ter várias federações, tem várias confederações, enfim, e que as eleições elas não estão às claras. A última eleição que aconteceu na federação foi na década de 70 entre o meu tio bisavô Hélio e o meu avô Robson. Então, quando você fala sobre uma eleição, as pessoas já ficam assim, ué, mas tem que ter eleição? Não estou entendendo. Porque agem, né, como se a federação fosse uma empresa privada que tivesse um dono, que você pudesse passar hereditariamente isso, ou que você pudesse botar um presidente que você escolher, mas não é. Você tem, pela ata, que ter uma eleição a cada 4 anos. E a pessoa tem que ter, né, um pré-requisito básico para você ser presidente de uma entidade. E um dos pré-requisitos básicos deveria ser, no mínimo, ser um faixa preta de jiu-jitsu para entender sobre o que a gente está falando.